Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente precisava lembrar os tipos de alavanca. Mas quando a gente faz um desenhozinho e aí vê a exemplificação, a gente consegue relacionar mais fácil qual alavanca faz o quê. São 3 tipos. A interpotente, ela normalmente diminui a força, ou seja, a força que chega ao objeto é menor do que a força que você aplica. Nela, você aplica a força na metade da alavanca e ela transmite essa força para a sua extremidade. E o ponto de apoio é na outra extremidade. O exemplo mais importante que a gente tem de alavanca interpotente, que mais cai no vestibular, é a pinça, que eu trouxe um exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Veja como nela o ponto de apoio é aqui, a gente aplica a força aqui na metade e ela transmite na outra extremidade. Isso é uma alavanca interpotente. O hashi do sushi também vai ser nessa forma, tudo bem? E perceba que aqui eu tenho que aplicar uma força muito maior para ela conseguir pegar um objeto, tudo bem? Por exemplo, se eu quiser pegar um pedacinho de papel, você pode fazer esse experimento em casa, eu tenho que fazer muito mais força se eu quiser pegar com a pinça do que eu simplesmente pegar com os meus dedos. Isso porque a força transmitida vai diminuir. A alavanca interfixa é a mais fácil que você vai ter para lembrar, que é essa daqui, ó, a tesoura. Nela, o ponto de apoio tá aqui na metade e ela comumente vai transmitir a força. Porque, ó, o ponto de apoio tá aqui, você aplica a força de um lado desse ponto e a força é transmitida para outra extremidade. É igual a tesoura. Tudo bem? Então, interfixa, você pode lembrar que é fixa no meio, tá? Pode ser assim. O interpotente, você pode lembrar que você vai ter que realizar uma potência muito grande para uma força pequena. E a outra alavanca é a interresistente, onde ela tem o ponto de apoio aqui, você aplica a força na extremidade, mas a força é aplicada no meio. Tá legal? Um muito comum de a gente usar é esse abridor aqui, ó. Perceba. Eu vou aplicar a força aqui nessa extremidade, aqui vai ser o meu ponto de apoio, e aqui, ó, eu vou colocar o alimento, geralmente eles tiram um caroço de azeitona, essas coisas assim com esse tipo de alavanca, ó. Então, eu vou aplicar minha força aqui, aqui vai estar, nessa extremidade vai estar o meu ponto de apoio, e a força é transmitida aqui pro meio. Se você perceber, essa força aqui ela vai ser aumentada, porque é muito difícil você ter força para arrancar o caroço de uma fruta, por exemplo. E aqui você faz uma força relativamente pequena e já sai, já dá tudo certo. Então, a interresistente, você pode lembrar que é como se fosse a alavanca em que você não precisa fazer muita força para que aconteça a retirada do caroço do objeto, se você quiser lembrar desse exemplo, né? Mas que essa força seja transmitida, tudo bem? Então, são esses 3 tipos de alavanca, você precisa saber eles para conseguir identificar na hora da prova, tá legal? Mas, ó, interpotente, a força potente está no meio. A força que você realiza está no meio. Interfixa, o ponto de apoio está no meio, o ponto fixo está no meio. Interresistente, a força de resistência, que é a transmitida pelo objeto, né, está no meio. Todos os nomes se relacionam com os desenhos, tá legal?